Olá, meus queridos alunos, amigos. É com alegria que encontro vocês aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar do tema do gênero e da identidade sociais, tá? Por que os comportamentos femininos e masculinos são diferentes, né? Quando a gente observa essa cena aí do nosso slide aqui ao lado, você vai observar que qualquer um de nós iríamos considerar que esse quarto é um quarto de menino, né? Exatamente porque tem a simbologia típica daquilo que configura um quarto masculino. A cor azul, o carrinho, um livro de cachorro, as tonalidades dos móveis, né? Um trenzinho aqui na prateleira, né? Nós vamos ver aqui, ó, a foto com uma boininha, né, com uma touquinha azul. Então, quer dizer, esse universo reporta para nós, culturalmente falando, ao que seja necessariamente o universo masculino, né? Por que esses comportamentos feminino e masculino são tão diferentes? Exatamente por conta da questão cultural, da maneira como os meninos e meninas são criadas, né? Ou são criados, a maneira como a sociedade impõe a cada um deles comportamento, modelos, aceitação, né? Esse quarto poderia ser tranquilamente um quarto de menina, não é? Com a tonalidade azul, com o carrinho, com a bola, com o universo daquilo que para nós seria configurado como masculino. Mas ele poderia ser muito bem um quarto feminino, né? E vice-versa. Um quarto cor-de-rosa com boneca poderia ser tranquilamente um quarto masculino. Mas, no entanto, a maneira como nós formamos, a maneira como nós criamos as crianças, elas já são identificadas com aquele que é o comportamento ditado pelo comportamento social, né? Já assumem desde pequena, até do útero materno, aquele que é o comportamento traduzido como de menina e aquele que é o comportamento traduzido e configurado como o quarto ou o comportamento masculino ou feminino, né? Por que os homens e mulheres têm buscado, né, dividir de forma igualitária as tarefas domésticas? Primeiro, gente, em razão de uma própria evolução natural, né? A sociedade cresceu, os padrões culturais e comportamentais vão sendo rompidos. A mulher, em razão da Constituição Federal de 88, ganhou espaço no mercado de trabalho, teve uma legislação que hoje reconhece muito mais o seu papel enquanto ser humano. A mulher hoje é responsável aí por cerca de 40% dos lares brasileiros, são mantidos exclusivamente por mulheres, segundo o último dado do IBGE. Então, quer dizer, a mulher também ocupa o seu mercado de trabalho, ocupa o seu lugar ao sol. A mulher também sai mais de casa. Em muitas famílias, a mulher é a principal mantenedora da despesa, enquanto que o marido, em razão de uma mudança, em razão da mulher ter passado de um concurso público, em razão deles terem mudado de cidade, por conta da mulher ter passado de um concurso público que ela não podia perder a vaga, então o marido pede demissão e vai com a mulher para outra cidade. E nessa outra cidade, até que o marido consiga se instalar no mercado de trabalho, é a mulher a principal mantenedora, né, do lar, da família. E, portanto, o homem também ocupa mais, né, as tarefas domésticas, né? Essa é uma das razões. Mas também, naturalmente, os homens hoje estão sendo criados necessariamente para dividir as tarefas. Em algumas casas, os homens até ocupam muito mais o papel, apesar de ter suas atividades profissionais fora de casa, os homens têm feito o maior papel junto às crianças, levam os filhos aos médicos, ajudam a fazer tarefa, desempenham tarefas domésticas, fazem comida, lavam banheiro, né, cuidam ali da roupa. Necessariamente essas atividades têm sido muito mais divididas, né? Porque os homens também foram mais obrigados a desempenhar esse papel por uma série de configurações do mercado de trabalho. Alguns porque moram fora, são obrigados a morar em repúblicas. Na república são obrigados a cuidar da própria roupa, a cuidar da alimentação, dividem as tarefas domésticas, né? Então, por uma série de fatores, os homens hoje têm ocupado esse papel. Ele tem sido mais pai, ele tem sido mais pai, né? Pai e mãe.
ele tem ocupado mais aquilo que era eminentemente um cenário exclusivamente da mulher. E isso devido aos avanços mesmo do mercado de trabalho, uma ocupação maior da mulher no mercado de trabalho, as mulheres que são obrigadas a ter uma jornada mais rígida de trabalho, enquanto alguns homens têm uma jornada mais flexível, então eles acabam ocupando esse papel, né? Os homens também deixaram de ser um pouco mais machistas, né? Foram criados dentro dessa nova configuração e, portanto, aceitam muito mais, né, fazer esse tipo de divisão de tarefas, né? Porque entendem que a mulher também está cansada, porque entendem que a mulher também trabalhou o dia todo fora, porque entendem que a mulher às vezes tem menos tempo do que ele, porque entende que o horário da mulher é mais complicado e o horário dele, homem, é mais flexível para que ele possa ocupar um pouco mais dessas tarefas, né? Às vezes um trabalha num período, o outro trabalha no outro período e ambos dividem essas tarefas dentro do ambiente doméstico para ficar menos pesado, quando não podem pagar uma funcionária, quando não podem pagar alguém que ajuda nessas tarefas domésticas diárias. Então, em razão disso, uma evolução natural do mercado de trabalho, uma ocupação melhor da mulher no mercado de trabalho, o machismo, né, que de certa forma reduziu, homens que estão sendo criados com uma cultura aí um pouco mais aberta, uma mente mais aberta, e hoje muito mais propensos a dividir esses papéis com as mulheres, né? E hoje nós temos então essa nova configuração, como eu disse, com as mulheres hoje sendo a mantenedora econômica de cerca de 40% dos lares, exclusivamente mantidos por mulheres, né? Então é uma realidade e isso vai exigir uma nova configuração no papel aí das tarefas domésticas, né? As mulheres então no mercado de trabalho, né, as carreiras, como que elas têm ocupado esse espaço. Nós temos aí mulheres executivas, né, mulheres CEO de empresas importantes. Tivemos e temos ainda mulheres presidentas, né, da República, primeira-ministras, primeira-ministra lá na Europa, primeira-ministra em países aí, né, ligados ao leste europeu. Nós vamos ter aqui na América do Sul mulheres que ocupam um pouco mais esse cenário de trabalho e é com extrema alegria até que nós podemos dizer, né, que essa barreira efetivamente foi sim rompida. Hoje nós temos mulheres ocupando lugares no mercado de trabalho que eram até então atribuídos exclusivamente aos homens. O cenário político é um deles, a questão, né, de grandes executivas era restrita ao público masculino, hoje nós temos mulheres ocupando esse papel, mulheres que hoje são motoristas de ônibus, de táxi, de Uber, de máquinas agrícolas, mulheres mecânicas, né, que trabalham em concessionárias e como mecânicas. Então, quer dizer, esse mercado de trabalho abriu, assim como as mulheres também buscaram esse lado mais executivo, né, de consultoria, e, portanto, hoje nós temos uma aceitação, né, e uma facilidade da mulher ocupar esse mercado de trabalho e apresentar com competência também o seu papel de gestão, né, de controladoria, de chefia, né, de orientação, de consultoria, e isso é um motivo relevante, né, que nós aqui na área da educação precisamos aplaudir, porque é muito justo e válido que as mulheres também ocupem esse lugar de destaque, uma vez que elas também concluem muito mais os cursos superiores, são mais dedicadas ao ensino, tanto básico, né, quanto o ensino universitário. As mulheres desistem menos, né, dos cursos universitários, dedicam e utilizam melhor de seu tempo para fazer cursos, né, e cursos profissionalizantes ou de aprimoramento, como gestão, MBA, mestrado, doutorado. Então, as mulheres também, em razão dessa dedicação, né, em razão dessa coragem, em razão de desistirem menos, serem mais insistentes e persistentes, é muito válido que elas também ocupem esse lugar, porque elas ganharam e fizeram isso por merecer, através exatamente dessa postura aguerrida diante do mercado educacional e de trabalho, né? Então, nos últimos 4 ou 5 décadas, tivemos transformações importantes, né, que proporcionaram crescimento da presença das mulheres no mercado de trabalho. Nós precisamos aqui observar diferenças que ainda temos nessa inserção e também na remuneração entre mulheres e homens, né?
As estatísticas revelam que as mulheres, mesmo ocupando tarefas parecidas ou cargos iguais aos dos homens, elas ainda ganham cerca de 30% menor do que os homens em determinados cargos, né, de, de chefia, de gestão no mercado de trabalho. Então, ainda temos defasagens, ainda temos algumas resistências, né? O ambiente político, por exemplo, ainda é um deles, né? Nós temos muito mais homens eleitos e exatamente as mulheres ainda precisam, né, chegar chegando e também valorizarem elas no que diz respeito ao voto nas mulheres, né? As mulheres são hoje maioria. Elas poderiam eleger mais mulheres que representassem também as suas causas, né? Que tivesse a sensibilidade, né, diante de alguns temas importantes no cenário político. Mas a grande maioria das mulheres ainda votam em homens, né? Porque há aí também um relativo preconceito em relação à capacidade, entre aspas, dessas mulheres no mercado político, né, diante das atividades políticas. E, infelizmente, né, o que nós passamos aqui com o impeachment da ex-presidenta Dilma, isso veio a somar ainda com um aumento do preconceito, né? E aqui eu não vou de maneira nenhuma, né, como advogado e como constitucionalista que sou, eu também não vou deixar de dizer que o STJ e o Tribunal de Contas da União, né, depois que a Dilma foi cassada, eles absolveram ela em todos os crimes que ela foi acusada. Né? Então, quer dizer, nós tivemos uma presidenta eleita pelo voto legal, ela foi vítima exatamente de uma conspiração, né, o que alguns chamam de golpe, né? O impeachment é uma lei prevista na Constituição, mas ele foi manipulado para que se enquadrasse no cenário, né? Já que depois se comprovou que a Dilma não foi responsabilizada nem pelo STJ e muito menos pelo Tribunal de Contas. Portanto, o impeachment dela foi injusto, sim. Aqueles que duvidem de mim podem procurar as notícias aí na mídia, procurar os processos lá no site do STJ e vão perceber que ela foi absolvida em todos os processos. Portanto, o impeachment dela foi ilegal, sim. Né? E isso somou negativamente com relação às mulheres, né? Porque aumenta um pouquinho aí o preconceito em relação a elas, porque o público masculino vão apontar o que aconteceu com a ex-presidenta Dilma para dizer que a mulher não cabe à política, né? Para distorcer um pouco mais ainda todos os escândalos que fizeram em termos de injustiça em relação a ela, né? Para culpar e responsabilizar também as mulheres e impedir que elas possam ser votadas para entrar no ambiente político partidário, tá bom? É com muita certeza, é com muita lisura, é com muita ética que eu falo isso para vocês, tá? Sem nenhum tipo de partidarismo, a não ser o partidarismo do direito constitucional. E, como eu disse, isso pode ser checado e vão perceber que eu não estou criando e muito menos defendendo por uma política de esquerda ou de direita, como a gente vem sempre ouvindo quando as pessoas não querem admitir seus erros e muito menos admitir que cometeram equívocos graves quando são injustos politicamente com pessoas que são responsabilizadas daquilo que não fizeram, pelo menos da maneira como foram acusados, né? Ou acusadas. Então isso é importante que a gente estabeleça, mesmo porque aqui é uma casa educacional e é minha obrigação enquanto professor revelar a verdade, sobretudo por detrás do direito constitucional para vocês, tá bom? Então nós temos aí um gráfico importante, né, da taxa de subocupação. Nós temos no Brasil o gráfico azul, que seria a média no Brasil, a laranjinha de mulheres e o cinza de homens. Então vocês vão perceber que a subocupação ou desocupação de mulheres é maior em 2018, em 2019 nós temos aqui, e agora, né, já no segundo trimestre, aí, na segunda segunda metade, essa taxa caiu, né, em porcentagem, porque a gente percebe que a mulher ocupa um pouco mais o mercado de trabalho, né? Então isso é importante, é com alegria que a gente revela esses dados, né? Eu convido vocês agora a um trechinho que eu fiz ali, uma edição, né? Cortei de uma entrevista maior para que a gente pudesse observar a entrevista, né, com um jornalista da FGV
e uma professora de Direito da FGV, que vai falar sobre os obstáculos femininos no mercado de trabalho. Acompanhe comigo. Possam usufruir efetivamente dos seus direitos. Os obstáculos são das mais diversas ordens, né? Existe, primeiramente, o obstáculo cultural. Todos sabemos que vivemos numa sociedade machista e patriarcal, que coloca, né, especialmente homens brancos heterossexuais numa posição de privilégio, muitas vezes, e que subjuga, muitas vezes, a posição da mulher e o papel da mulher na sociedade brasileira. Então, muitas vezes a mulher é colocada numa posição submissa e que deve, digamos assim, ter um papel muito restrito ao lar, ao espaço privado, enquanto aos homens é garantido o acesso e a voz e o espaço e mesmo o poder em qualquer espaço, né? Seja ele público ou privado. Então esse é um primeiro ponto. Existem outros obstáculos de ordem institucional, então muitas vezes olhando do ponto de vista jurídico, muitas regras foram construídas levando em conta a perspectiva masculina. Então, regras como quando existia o Estatuto da Mulher Casada, ela era completamente submissa e a lei a colocava desta forma, como submissa às vontades do marido. Da mesma forma, todos os debates sobre a questão do sufrágio feminino. À época, se discutia que as mulheres não faria qualquer diferença as mulheres votarem, porque afinal elas iam reproduzir a opinião do marido, porque elas não tinham uma opinião independente daquela que era a do seu mentor, digamos assim. Você sabe que eu ouvi esse argumento nas últimas eleições presidenciais. Eu também ouvi, foi bem triste, inclusive. Então, assim, as pessoas ainda acham, né, que a mulher está relegada a esse papel de submissão dos homens. E mais, né, o modo também como as mulheres são tratadas na sociedade. Infelizmente, temos visto cada vez mais casos e casos de violência contra a mulher na sua maior exaltação, né? Então, um dos últimos casos que a gente viu, a mulher foi espancada por 4 horas. Então, assim, isso ainda parece ser admissível numa sociedade como essa, né? Então, as pessoas se sentem no direito ainda de fazer isso. Então, existem muitos obstáculos. É claro que a mulher, hoje em dia, ela tem muito mais direito a fazer várias outras coisas. Ela tem direito à educação. Muitas vezes a mulher tem uma educação formal melhor do que a dos homens. As mulheres estão inseridas no mercado de trabalho. As mulheres, bem ou mal, estão sendo inseridas em posições de poder, em posições, cargos públicos. Mas assim, a maioria delas está muito na base, ou tem uma dificuldade tremenda de quando chega lá, ainda assim sofre resistência dos ambientes. Um exemplo disso é a questão de não ter banheiro feminino no plenário do Senado Federal até 2014. Então, esse também é um indício, né, um sinal daquela instituição de que mulheres não fazem parte daquele espaço. Então, são... Muito bem, vocês viram então a entrevista com a professora. Ela foi bem clara, né, até mesmo com relação aos banheiros no plenário do Senado, em que até 2014 não tinha banheiro feminino, o que se demonstra claramente que havia ali um pouco caso mesmo, né, porque dedicavam esse espaço exclusivamente para homens, né? Então nós precisamos aí desnaturalizar essa desigualdade de gênero, falar um pouquinho que não é natural que se pense assim, muito menos natural que se pense que a mulher tem que ser submissa, ou tem que aceitar o resto, ou possa ser ameaçada, ou possa ser chamada atenção, ou possa ser espancada, como a própria professora da FGV disse, né, por 4 horas. Então, há uma naturalização de violências, uma naturalização com relação ao preconceito e às vezes até com a conivência da própria mulher, que nós precisamos acabar com isso, né? Eu sempre digo aos meus alunos, e mais uma vez eu vou usar essa oportunidade aqui para dizer isso, olha, por favor, pessoal, a todos nós, mas em especial as mulheres, né? Era com profunda tristeza que eu via mulheres no dia 8 de março, em que a presidenta Dilma fazia aquele discurso em homenagem às mulheres. Quantas mulheres iam para sacadas instrumentalizadas pela mídia e pelos homens para bater panela, né? Enquanto a ex-presidenta Dilma discursava em homenagem às mulheres, a importância delas no mercado de trabalho, né?
Eu não estou dizendo que a Dilma errou, é certa, é perfeita, não é porque ela é isso ou aquilo. Eu estou dizendo que a panela é o símbolo da opressão feminina. A panela é o símbolo em que os homens batiam na mulher para mostrar para ela que todas as vezes que a comida não estava boa, que a roupa não estava passada, que ela estava fora quando o marido chegava, a comida não estava pronta, as mulheres eram espancadas com panela. A panela é o símbolo da opressão. Nunca na vida de vocês, por favor, mulheres, batam panela porque é o símbolo da opressão feminina. É com tremenda tristeza que eu via essa cena, gostando ou não gostando da ex-presidenta Dilma, ela estava homenageando vocês, mulheres. Ela era mais uma de vocês, né? Ela cometeu os erros dela, muito bem, foi imputada de crime que, como eu disse, depois foi inocentada em todos, né? Então não é justo, não é válido, não é ético com a mulher que vocês batam panela para protestar contra a fala de uma outra mulher, tá? Nunca façam isso. E isso, nós precisamos desnaturalizar esse tipo de comportamento, porque é um comportamento que agride, que machuca, que macula, né? E a sociologia, a filosofia, o direito, a antropologia tem o dever em ajudar vocês a esclarecerem essas questões, para que a gente possa renovar a nossa maneira de lidar com essas temáticas, né? Para que a gente possa estabelecer uma relação muito mais harmônica, muito mais justa, muito mais válida, né? E muito menos opressora, tá bom? Então, as estruturas aí de gênero, né, e sexualidade. Tá aí o quartozinho feminino agora, né? Começamos lá na frente com o quarto supostamente de homem, com bola, com carrinho, todo azul. Agora o quartozinho feminino, né? Todo cor-de-rosa, com as delicadezas típicas da naturalização daquele que é o comportamento feminino, né? Então estão presentes todas as instituições sociais, essas estruturas de gênero e sexualidade, né? Vem moldar os corpos, vem moldar os comportamentos, vem moldar as relações sociais, né? É por isso que a gente fica atribuindo que a mulher só pode isso e os homens podem tudo, né? As mulheres, por exemplo, não podem sentar com as perninhas abertas, porque desde pequenininha os pais, os adultos falam, olha, menininha tem que fechar a perninha, não pode mostrar a calcinha. Já os menininhos podem andar sem cueca, os menininhos podem andar nu, né? Quando não vem ali o avô, bem ao modo antigo, né? Cultuar o pênis masculino como se fosse um troféu e falar, mostra aí o que você vai dar para as moças. E o menininho, né, balançava o pênis, né, não sabia nem o que ele estava fazendo, mas ele balançava o pênis. E os avós e os homens morriam de rir achando bonitinho aquela atitude. Então, quer dizer, há uma naturalização de questões que não são corretas e que não contribuíram para essa evolução, né? Por outro lado, nós precisamos entender que nós precisamos mostrar que os papéis masculinos e femininos, eles são importantes. É preciso que a gente una valores, forças e competências que cada um deles, biologicamente ou socialmente, tem para a soma da transformação e da melhoria das condições sociais como um todo, né? Então, moldar corpo, moldar comportamento e relações é uma questão que nós precisamos desvincular para que as pessoas possam ser autênticas na sua maneira de viver, na sua maneira de se portar, na sua maneira de vestir, na sua maneira de se posicionar e principalmente na sua maneira de amar, não é? Então, se a diferença entre feminino e masculino é socialmente construída, seus significados, seus efeitos, né, e suas hierarquias podem ser transformados, né? Então, você vê aqui que há uma manifestação, olha, pelo direito a uma vida sem violência doméstica, aqui já fazendo uma apologia, uma defesa, né, da Lei Maria da Penha, que muito contribuiu para a proteção da mulher, sobretudo no ambiente doméstico, né? Então, essas evoluções, essas discussões, aulas como essa que nós estamos tendo aqui, mesmo que de modo virtual, né, são muito importantes. Elas servem para a gente refletir, fazer uma análise geral sobre aquilo que está acontecendo e a maneira como nós podemos retomar essa discussão para progredir, para melhorar, para amenizar, né? Para fazer com que esse tema não seja um tabu, não seja algo que as pessoas ficam fugindo de discutir, não seja atribuído feminismo, masculino, dois lados opostos, como se não tivesse um diálogo, né? Não é isso que a gente quer. Nós não queremos apologia de feminismo, muito menos de machismo. Nós queremos que essas identidades possam se somar para a melhoria, né? Para o crescimento,
para uma ocupação e para o entendimento que cada um desses homens, seja mulher, seja homens, a questão de gênero no ambiente social possam ser aceitos, possam ser válidos e possam ajudar essa sociedade a progredir, a ser mais humana, né, gente? A ser uma sociedade mais cuidadosa no que diz respeito à questão dos direitos, né? E, sobretudo, a aceitação das nossas diferenças, tá? Então, a violência doméstica sofrida pelas mulheres é um indicador importante, né, dos efeitos da desigualdade de gênero em outras esferas da vida social. Nós precisamos destacar o fato de que em algumas décadas aí no Brasil, o assassinato de mulheres, né, em casos de adultério não eram punidos, vamos dizer assim, havia uma aceitação, né, moral de que era válido, se a mulher traiu o marido, era válido que o marido matasse a mulher, né, por conta da honra masculina que foi maculada. No entanto, o homem podia trair à vontade. No entanto, os homens podiam ter 2, 3 famílias, além daquela supostamente oficial, né? Então isso não é válido, isso não é correto. Felizmente essas discussões foram tomando, né, volta e hoje a gente tem uma condição assim muito mais tranquila de falar sobre o tema para apresentar saídas, né, e para melhorar como um todo essas relações no ambiente social. Aqui nós temos então a inserção das mulheres no mercado de trabalho, a taxa de desocupação, olha, em Minas Gerais de mulheres 11,4, de homens 7,9, 11,5 no Espírito Santo, enquanto que de homens é 9,3, de 16,7 no Rio de Janeiro, né, uma taxa muito alta, a mais alta taxa na região sudeste de desocupação das mulheres é no Rio de Janeiro, enquanto que dos homens é 11,2, 13,2 em São Paulo, enquanto que dos homens é 9,2, né? Aqui você vê que a diferença de rendimentos, olha, chega a menos 28%, as mulheres ganham menos do que homens, menos 28%. No Espírito Santo é menos 27%, no Rio de Janeiro é menos 24%, e em São Paulo também é menos 24%, né? A média brasileira, gente, é em torno de 30%. A mulher ganha menos do que o homem, mesmo ocupando funções parecidas ou análogas, tá? O trabalho formal, olha, proporção de mulheres ocupadas, né, com carteira de trabalho assinada, né? Então nós temos aí em Minas Gerais 48,5%, no Espírito Santo 45,8%, no Rio de Janeiro 51%, e em São Paulo 57%, né? O rendimento médio mensal em Minas Gerais, o rendimento médio mensal de uma mulher é de 1.581, no Espírito Santo 2.195, né? Melhorou consideravelmente, né? Podemos dizer aí que R$ 1.000, né? Aliás, gente, me desculpem, né? O das mulheres em Minas Gerais, 1.581, dos homens, 2.195. Então, vocês estão vendo que a diferença do salário entre homens e mulheres em Minas é cerca de R$ 1.000. No Espírito Santo, quantas mulheres ganham 1.738, os homens ganham 2.372. Você vê que aumenta um pouquinho mais, né? No Rio de Janeiro, enquanto as mulheres ganham 2.331, os homens ganham 3.054, também aumenta, né? E em São Paulo, enquanto as mulheres ganham 2.449, os homens ganham 3.216, né? Isso aí é um levantamento do DIEESE no quarto trimestre de 2009, né? 2019, no ano passado, portanto, extremamente atual. Aqui é para acrescentar a nossa videoaula de hoje, tá, gente? Olha, eu vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Na próxima semana, nós retornamos, né, com a segunda metade desse vídeo, trazendo informações importantes para vocês. Eu agradeço a presença de vocês até aqui e vejo vocês em breve. Tudo de bom, um beijo grande, muito agradecido.